de estar aqui com vocês também, né? Essa Maria, nossa senhora aqui, ó. Tá? Vou deixar só a luz no fundo ligada, tá? Pra ficar. Olha aí. Ficou bom. Melhor? Excelente. O senhor quer que deixe mais Não, tá ligado? ótimo. Nossa, tá bom. Até mais. Boa noite a todos. O que nos traz aqui para essa noite de hoje é justamente o que já está na classificação dos casamentos. José Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele é muito estudioso das obras de André Luiz. O livro Estudando a Mediunidade é um resumo do livro do André Luiz nos domínios da mediunidade. Então, José Martins Peralva ele faz uma reflexão sobre um dos capítulos da sua obra, Estudando a Mediunidade, quando ali ele depara com esse assunto para esclarecer, né, porque essa questão da classificação dos casamentos, ela é bem-vinda a toda a idade do ser humano, desde a criança, a juventude, porque ele vem esclarecer, né, o que a gente pode ou não, né, no relacionamento. Quando ele fala do casamento, ele fala de qualquer envolvimento de relacionamento entre os seres cônjuges. Então, por isso, é bom a gente estudar sempre, né, porque o objetivo nosso aqui na Terra é o trabalho e o estudo. Então, essa questão da classificação dos casamentos, lá no livro Estudando a Mediunidade, ele está justamente no capítulo que diz Espiritismo e Lar. Quem tem a obra, que já estuda, vai lembrar, né, dessa passagem. E aí, dentro desse capítulo Espiritismo e Lar, ele traz essa comunicação para fazer com que nós possamos entender melhor o porquê das dificuldades que nós enfrentamos hoje, por relaxamento, por excesso no relacionamento. Então, por isso, nós vamos pausadamente, né, passar essa mensagem para que todos possam entender e assim a gente começar a avaliar qual a situação que nós nos encontramos. Solteiros, casados, jovens, crianças. Então, essa é a condição que a espiritualidade nos ensina. E partindo dos conhecimentos de André Luiz, é indispensável na vida para o nosso esclarecimento maior. Então, ele fala aqui dos casamentos acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e os transcendentes. E começando por esses acidentais, é o motivo pelo qual nós estamos um pouco relaxados ou avançados, que a gente vai complicar as nossas reencarnações e relacionamentos futuros. Quando ele fala dos acidentais, é o encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. É aquele que a gente vai entender no ficar, né? Nós, irresponsavelmente, nós não respeitamos um ao outro, tanto pode ser do homem quanto da mulher. Então, esse respeito é que vai trazer novos e futuros relacionamentos. Então ele diz assim: são muito comuns, defrontando-se um dia, se veem, se conhecem, se aproximam, surgindo daí o enlace
acidental. Nem laço de simpatia, nem de desagrado. Esses casamentos podem determinar o início de futuros reencontros em futuras reencarnações. O que ele quis esclarecer com isso? É que a partir do momento que nós nos encontramos em relacionamento, a dificuldade vai ser de acordo com aquilo que nós fizermos, né, não respeitando realmente uns aos outros. Então, por aí é onde eu falo que vai surgir a necessidade das reencarnações, porque muitos conflitos que nós estamos enfrentando hoje é justamente pelo motivo desses relacionamentos acidentais, né? Tem aquele ditado, né? Vamos tentar, se não der certo a gente larga. Só que a espiritualidade nos ensina que um único contato no relacionamento, ele causa a responsabilidade de cada um de nós. Às vezes a gente pensa, todos são iguais, né? Acontece com um e com o outro, é normal para nós. Então, na juventude, principalmente, que a gente sofre com esse desencontro, né? E hoje nós estamos aqui reunidos para reajuste. Quando a gente vai analisar nesses encontros, nesses relacionamentos, nós vamos dizer que é normal, mas não é normal assim do jeito que a gente pensa. É o calor das paixões que a gente entra em algum envolvimento, né? E acontece muito nas baladas, né? Que hoje a juventude está muito avançada nesse relacionamento das baladas. E na internet também, né? É que a gente vinha conversando, mais o Denise, o quanto o avanço da tecnologia, para aquele que aproveita para os bons conceitos, é ótimo. Mas, na maioria das vezes, hoje nós estamos usufruindo da internet para causar transtornos entre família, entre relacionamentos, né? Porque a gente conhece, né? E sem querer, as crianças hoje estão avançadas com essa vinda da tecnologia através da internet. E nós não colocamos limite. E é por aí que vai descendo os conceitos negativos. Esses são os acidentais. Então, quando a gente não conseguiu fazer bem os relacionamentos nos acidentais, porque não é crítica, mas é o avanço que nós temos que ter, o respeito moral, né, cristão, porque aquele que realmente participa da vida cristã, ele vai respeitar tanto um quanto o outro, né? Então esse avanço dessas paixões cabe a gente buscar através dos ensinamentos, na evangelização, nas mocidades e na juventude, por fim. E quando a gente vai estudando, a gente vai analisando que situação que eu encontro hoje, por que nada dá certo na minha vida. Então está aqui os provacionais, reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Porque hoje nós estamos estudando muito sobre a questão da desigualdade entre nós, que todos nós somos iguais. Então as diferenças é que nós temos que combater
para não cair no transtorno das dificuldades futuras. Esses são os mais frequentes. A maioria dos casamentos obedecem sem nenhuma dúvida a esse desiderato. Por isso, existem tantos lares onde reina a desarmonia, impera a desconfiança, conflitos e dolorosas tragédias. Não precisa comentar, né? Nos últimos momentos, principalmente os feminicídios, né? Os transtornos dessas tragédias que ele fala, começou pela falta de respeito um para com o outro. Nós queremos ter o poder, mas nós não aceitamos essa igualdade de respeitar. Então, por isso é que essa sequência partiu dos acidentais, né, que é o primeiro momento do relacionamento do ser humano. E quando a juventude não está orientada em família, então é onde causa esse transtorno e esse desequilíbrio. E hoje nós, na idade maior, nós encontramos em dificuldades por esse momento, que nós não aprendemos a cuidar da nossa família. E quando a gente cuida bem da família, naturalmente, nós vamos livrar, por mais que aconteça um transtorno, nós aprendemos a confiar mais em Deus, confiar na sociedade, porque hoje esse desequilíbrio está social, né? Então essas informações, ela entra pelos os aparelhos televisivos, entra pela internet para dentro do nosso lar. Então por isso nós temos que cuidar o quanto antes para não sofrer no futuro a necessidade desses relacionamentos difíceis. Esses são os provacionais, eu falo que é os mais comuns, né? Porque nós estamos vivendo ainda na fase da evolução que é citado, né, pelo cristianismo sobre a questão desses relacionamentos, dessa falta de controle que nós mesmo, por algum motivo, nós deixamos acontecer. Aí nós culpamos o outro. Fulano briga com a fulana porque não respeita. Mas esse respeito é parte de ambos. Então nós devemos trabalhar muito, principalmente na evangelização, para que as crianças possam crescer obedientes ao cristianismo, através da doutrina espírita, os que são espíritas, para que a gente venha concluir um relacionamento futuro, ao qual essa sequência que Martins Peralva fala lá no livro Estudando a Mediunidade. E dos provacionais, ele vai complementar. O Espiritismo, pela soma de conhecimentos que espalha, tem sido meio eficiente, que muitos lares construídos na base da provação se reajustem e consolidem, dando assim os primeiros passos na direção do infinito bem, né? Falando do Espiritismo, do compromisso que nós temos, nenhum amigo espiritual modificará os cursos das leis divinas, embora lhe seja possível estender os braços generosos aos que se curvam ante o peso de duras provas entre as 4 silenciosas paredes de um lar. Aí nós achamos que tudo é igual. Essa igualdade é para o respeito. Nós desrespeitamos, depois é quando nós corremos atrás do prejuízo, né? Nós procuramos as igrejas, o centro espírita, para resolver os problemas.
Mas só que os problemas é dentro do lar. Se nós não levamos o Cristo para dentro do lar, como que nós vamos ter o lar protegido? Então essa questão, quando ele fala, e entre as silenciosas paredes de um lar, porque lá, nenhum amigo espiritual modificará o curso das leis, é pelo livre-arbítrio. Se nós não aprendemos a respeitar o semelhante, a espiritualidade não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Porque esse livre-arbítrio é a vontade que a gente tem de fazer o que quer, mas muitas vezes faz o que não pode. Então, por isso, nós temos que entender isso. Eu quero dizer que se alguém quiser interromper para fazer alguma a dúvida ou qualquer outro, fazer um complemento, ajuda muito a nós que estamos aqui na frente, né? Então é só dizer ou levantar a mão, as pessoas estão na palavra. Então é assim, quando Maria Dolores, lá no livro Luz no Lar, ela fala Jesus em casa. O culto do mestre em casa é novo sol que irradia. A música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila como um poema brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Então, esses ensinamentos, eles vêm de acordo com o princípio que nós temos de se autoeducar as nossas almas. Então, os espíritos vêm de várias formas trazer o recadinho para que a gente possa começar a entender e praticar, principalmente o culto do Evangelho no lar. Anula-se a malquerença. A frase é contente e boa. Quem guarda ofensas perdoa, quem sofre agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria, toda névoa faz-se luz. Então, essa é o envolvimento da espiritualidade para aquele que teve a coragem de reunir o Evangelho em família. Porque quando pratica o culto do Evangelho no lar, segundo Joana de Ângeles, a espiritualidade, se eu moro aqui nesse quarteirão, quando a espiritualidade afiniza com o Evangelho no meu lar, então todo o quarteirão é beneficiado pelas energias do bem. Diga, a nossa responsabilidade, o quanto nós possamos ajudar os outros. Quando fala das tragédias, das guerras, por exemplo, se nós, o ser humano, que estão de bem, estão praticando, se a gente fortalecer o nosso grupo e orar em benefício daqueles que dirigem as guerras, naturalmente nós vamos ajudá-los a resolver os problemas sem bombardeios. Então nós estamos vivendo esse momento justamente para que a gente possa ajudar a humanidade a sair do abismo, porque nós também já tivemos nessa condição. É muito fácil a gente criticar os dirigentes das guerras, os governantes que não ajudam o país, muito fácil. Mas quando há uma eleição, todos nós dirigimos o nosso voto para ajudar com 51%, ele é eleito. Mas se eu sou da oposição, eu entrego para mercê das coisas inúteis. É só crítica, é só maldizer, mas nós também somos responsáveis. Todos nós. Se fazemos parte de uma nação,
essa nação que tem que estar em conjunto no dever cristão. Então, por isso que nós, mas eu não votei no fulano. Não é problema meu, mas nós podemos orar em benefício dele, porque ele sobrecarrega toda uma nação. Então, por isso que nós devemos cuidar do nosso conceito de respeito à propriedade alheia. Sacrificiais. Aí um espírito avançou mais do que o outro, né? O sacrifício. E muitas vezes nós criticamos lá onde há um que tem harmonia para o conceito de família e o outro que tenta destruir a família. Mas a responsabilidade é nossa, porque aquele que nós estamos abrigando no nosso lar, que é difícil no relacionamento, é o que mais precisa das nossas orações. Porque não foi por acaso que nós entramos nesse conceito acidental do passado. E hoje nós temos que ajudá-lo a seguir o caminho, porque quando chegar no futuro, nós vimos aí os espíritos manifestar pedindo o perdão, porque enquanto estava junto não conseguiu perdoar uns aos outros. E nós só vamos chegar numa vida melhor no futuro quando nós aceitamos e respeitamos e fazemos o melhor para aquele difícil que está entre nós, que está passando por dificuldade, como nós também, né? Porque aí nós falamos, mas eu pelejo para levar no centro ou na igreja, ou seja onde for, para participar do culto cristão no lar, eu não consigo. É porque a minha fé ainda está abalada. Kardec, lá na abertura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa lá sobre a questão da fé. A verdadeira fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então é assim que nós vamos assumir o compromisso dentro do lar, porque quando nós estamos realmente preparados dentro do lar, é mais fácil para a gente ajudar a comunidade para que a nação possa se tornar melhor. Se ao invés de crítica nós fizéssemos uma oração em silêncio, nós íamos ajudar a nós próprios, porque nós aprendemos a respeitar aquele que passa por dificuldades maiores. Sacrificiais, reencontro de alma iluminada com a alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Não é aquele ditado que todos nós falamos, né? Na próxima reencarnação eu não quero mais ir junto com esse tal, com essa pessoa, seja ele ou ela. Mas só que nós pecamos pelo pensamento, porque a força maior da nossa fé é o nosso pensamento. Então, se nós pensarmos no bem, a prática do bem vai bater em nossa porta e nós vamos assumir o compromisso que temos diante de todos. Então é aí, almas possuidoras de virtude e sentimentos opostos, é uma alma esclarecida ou iluminada, que se propõe a ajudar a outra que atrasou na jornada ascensional. Como a própria palavra indica, é casamento de sacrifício para um dos cônjuges. O sacrificado tanto pode ser mulher como homem. Não há regra. Olha como que é forte esse conceito final. Quem ama não pode ser feliz se deixou na retaguarda, torturado e sofrendo, o objeto de sua afeição. Pode? É o caso da mãe do André Luiz, né? É. Ela voltou para casar novamente.
esposo, né? É. E tem as duas amantes dele como filha, né? Justamente. Ela estava numa situação espiritual muito boa, mas ela não conseguia ir mais para frente, sabendo que ele estava precisando de um reforço para poder continuar a iluminar-se, né? Então, é esse o motivo pelo qual a espiritualidade está aí. E quando fala de André Luiz, são palavras do livro Domínios da Mediunidade, né? Então, essa lembrança é muito útil, porque nesse último item aí, quem ama não pode ser feliz se deixou na retaguarda, torturado e sofrendo, o objeto de sua afeição. Porque por que ele é o objeto da afeição nossa hoje? Porque quando nós, nos acidentais, pelo calor da paixão, envolvemos nesse relacionamento, então nós trazemos um vínculo desse passado que nós abandonamos. Então ele vem justamente para fortalecer a nossa vontade de crescer na espiritualidade. E nós não vamos seguir em frente enquanto não ajudarmos esses espíritos. Porque é compromisso nosso do passado. Para nós, os espíritas, talvez seja mais fácil de entender esse passado. Mas para outros que não estudam a lei da reencarnação, continua no mesmo sofrimento e no mesmo comprometimento com esses espíritos que estão hoje, principalmente na juventude, estão se auto-revelando. Toda família, né, Tchuri, tem esses espíritos que já vêm com esse propósito, né? Que hoje a gente vê normalmente alguns familiares, né? Falo de quase todos, né? Tem esse ser, né? Esse espírito que vem com essa missão, né? Por isso que a gente vê muito falando que fulano, meu pai era o esteio, a minha mãe era o esteio da família, minha mãe morreu, a família acabou, né? Então, geralmente a gente vê nas famílias essa responsabilidade desses espíritos que vêm com essa missão, né? Para restabelecer aquela harmonia, pelo menos um ali, né? Para restabelecer aquela harmonia dentro do lar, né? E agora imagina quantos espíritos reencarnaram em nossa família com os pais e avós. Justamente, com esse propósito, né? E hoje eles estão perdidos, né? Não sei se podemos dizer assim, procurando um reencontro, porque eles não têm mais aquela referência, né? A referência para reencarnar onde? É isso mesmo. Né? Então, essa é a situação que nós estamos vivendo. Porque Deus não parou de criar. Espíritos estão sendo criados. E muitas dessas criaturas que estão aí envolvidas nas relevância, né, do pecado que nós falamos, não tem aonde. E o que acontece? Eles vão intuir quem conseguiu uma reencarnação. Aí por isso é que torna difícil esse relacionamento sacrificiais. E aí nós fazemos a crítica, né? Isso. Né? Ele ou ela não presta, então chuta o balde. Né? Então é esse o motivo pelo qual nós temos que buscar entender e trabalhar em benefício. Aquele caso que eu citei, né? Você é mãe. Isso. Né? Uhum. Então, por quê? É porque o vínculo vem lá dos acidentais. Né? Então, hoje nós temos essa lição dos casamentos, da classificação dos casamentos. Eu vejo essas páginas quase todo dia. Porque vem trazer para mim, porque eu tive 2 relacionamentos que não deu certo. Eu fiz o máximo, não sei se fiz o máximo, mas chegou um momento que não pude controlar pelo respeito ao livre-arbítrio do outro. Né? É ditado, se um não quer, 2 não briga. Né? Então é isso que nós temos que resolver agora. Já está passando da hora da gente resolver.
mas já passou? Não, não passou. Se não pudermos encontrar aquele que partiu, vamos ajudar o outro, o vizinho, o amigo, o parente, a relacionar bem, porque nós temos também a responsabilidade de estar ali juntos. E daí vem os relacionamentos afins, né? Afinidade superior, reencontro de corações amigos para a consolidação de afetos. Aí quando nós vimos uma família totalmente equilibrada, os filhos produzindo bem, participando da vida cristã, aí nós falamos, não, isso aí é balela, né? Nós temos a facilidade de pensar nisso. Às vezes nós não falamos, mas nós pensamos. E o pensamento, ele é a maior força que nós temos. Então essas realizações, elas vêm de acordo com o sentimento do ser humano. Por que que hoje nós estamos aqui reunidos em assembleia? Né? Será que está tudo bem lá em casa? Então nós temos que pensar muito nisso. Mas se nós queremos viver bem no lar, é aquilo que nos falou lá nos sacrificiais, nos provacionais. Quem promove o culto do Evangelho no lar, anula-se a malquerença, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia. Perde a máscara sombria, toda névoa faz luz. Olha o quanto nós estamos perdendo tempo querendo consertar os outros, que André Luiz fala muito isso lá na Agenda Cristã. Nós perdemos tempo tentando consertar os outros, mas ninguém quer ir para a oficina de conserto. Não são essas palavras, mas esse sentido. Então o mal que nós vimos no outro, o defeito, é aquele que nós temos que corrigir em nós. Chico Xavier falava muito disso. Então essa diferença é que está causando transtorno no relacionamento humano. Aí é nos casamentos, nos trabalhos profissionais, é nas governanças, é o mundo que se envolve nesse transtorno e nessa dificuldade. No sentido superior, são os que reúnem almas esclarecidas e que muito se amam. São espíritos quem, pelo matrimônio, do doce reduto do lar, consolidam velhos laços de afeição. É aquele que veio para dar o exemplo. Que a filosofia cristã já ensina que a palavra instrui o que nós estamos trazendo hoje para o conhecimento de todos nós. Mas o exemplo arrasta. O exemplo que vai levar a gente para o caminho certo. Então, quando a gente tem a condição da fé inabalável, nós vamos encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E nós não podemos mais estar esperando, porque aqueles que estão sentados na beira do caminho são pisoteados por aqueles que caminham sem parar. Se um não vem, o outro tem que vir. Porque é assim que nós vamos fazer. Mas não, eu convido, não vem. Mas venho eu, faço a minha parte, oro o benefício daquele que ficou, porque um dia, como lá no Amai os vossos inimigos, nós temos, o Espírito tem um dever maior, de respeitar os espíritos adversários, os inimigos. Porque assim como o homem, como a criança corrige os seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros.
e se tornará bom. Quem fomos nós aí um milênio? Será que nós estávamos sentados lá na beira da montanha, do lago, ouvindo as bem-aventuranças do Cristo? Ou será que nós estávamos no Sinédrio preparando para atacar os cristãos? Então nós temos que estudar muito, refletir mais, para que um dia nós possamos nos tornar melhores. Porque na hora do juízo final, cada um tem o seu compromisso. Então, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição chama Jesus e os Amigos. Então, Emmanuel discorre lá tudo que Jesus fez e que o complemento da sua mensagem, a feição de tudo. Aí chega lá no final que nós temos que orar para aqueles que estão chorando, porque a criança chora e chora muito. Então é esse o motivo pelo qual nós estamos aqui lamentando. Porque eu tive tempo, conheci e não fiz. Então essa dor do remorso é muito triste. Então vamos trabalhar para amanhã. E a questão do perdão, quando reconciliar com os vossos adversários, enquanto estamos a caminho. Porque a hora que está lá no velório, não adianta chorar e gritar, pedir perdão. Porque o espírito nem ali está mais. O corpo gélido, ele não ouve e nem sente. Então vamos perdoar os irmãos, vamos trabalhar junto, orar pela humanidade, porque hoje estamos precisando dessa oração para a humanidade, porque o compromisso é nosso, porque nós somos cristãos, somos filhos do mesmo Pai, irmão do irmão maior que é Jesus. Então essa é a vontade que nós temos de vencer, e todos nós temos essa vontade de amanhecer o dia e dizer, ao adormecer, dizei na preparação de dormir, nada tenho contra o meu próximo. E ao despertar no dia seguinte, hoje inicia-se um novo dia, um dia que nunca existiu. Então abre essa página do dia seguinte para fazer o melhor que a gente consegue, porque não somos perfeitos para fazer tudo aquilo que a gente imagina, mas comece de passo a passo, porque um dia nós chegaremos lá. Muitos chegaram. É quando a gente fala que os espíritos, na égide do nosso irmão Cristo, estão reencarnando espíritos superiores de novas esferas, estão reencarnando no planeta Terra para ajudar os retardatários. Que quando nós vimos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a missão do homem inteligente na Terra, ele fala que nós não viemos aqui para fazer os outros, obrigar os outros a sofrer. Nós viemos para resgatar os retardatários que estão à nossa égide. Que o Cristo, ele passou por todas as dificuldades que nós estamos passando hoje. Não sabemos quantos milênios ele passou por isso. Mas hoje, nós estamos passando no mesmo cadinho purificador. Porque a renovação através do Cristo é que vai fazer com que a gente supere as nossas maledicências. Quando... Como é que é o tempo aí, gente? Que horas é? Está no prazo. Está no prazo. Que horas que termina? Que é 9, Não, 9 horas. Agora? É. Ainda tem um tempinho para nós fofocar. Então, gente, essa questão é que nós temos que desenvolver entre nós. Porque não é os governantes, os reis,
que vai resolver as nossas questões diminutas. É dentro da nossa possibilidade, onde quer que nós estivermos, que nós vamos resolver, querendo ou não. Então, nós vamos ver os transcendentes. Olha que importante, quando chegarmos nessa condição. Que maravilha, né? Almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Segundo alguns que comentaram as instruções do Chico, que existe no planeta, no máximo, 500 relacionamentos transcendentes. No máximo. Então, quer dizer que nós estamos ainda precisando trabalhar muito para que possamos chegar nessa soma dos transcendentes. São constituídos por almas engrandecidas no amor fraterno e que se reencontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. O ideal no bem enche-lhes as horas e os minutos. Todos nós passamos ou passaremos ainda, segundo for o caso, por toda essa sequência de casamentos, acidentais, provacionais e sacrificiais, até alcançarmos ao futuro, sob o sol de um novo dia, a condição de construirmos um lar terreno na base do idealismo transcendental ou de afinidade superior. Nós vamos ter que chegar lá. Está difícil? Não sei. Está fácil? Não. Mas nós não podemos perder a sequência agora. Nós já caminhamos bastante. E nós não sabemos até que ponto nós chegamos quando estávamos na era cristã dos profetas, de Moisés. Nós passamos por lá. E nós não podemos redimir aquilo que nós já conquistamos. Já acreditamos que podemos resolver? Então vamos resolver aos poucos, não atropelando as consciências dos outros. Então é assim prossegue os ensinamentos cristãos. Enquanto não atingirmos tal situação, o Senhor, pelo seu Evangelho, irá enchendo de paz a nossa vida. E o Espiritismo, abençoada doutrina, se repletará os nossos dias das mais santas, das mais sacrossantas esperanças. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma dúvida, nós estamos dando uma pausa para nós encerrarmos. Ninguém? Está tudo bem? Entendeu direitinho. Já saímos dos acidentais? Não, porque ainda está todo mundo refletindo. Já estamos nos provacionais? Nos sacrificiais? Então, gente, é isso aí, né? A nossa alegria grande de estar aqui com vocês nessa noite. Há muito tempo o Denilson tinha me falado, mas nós tivemos aí 1 ano de compromisso com alguém da família passando por dificuldades maiores. Nós não podemos deixar para que pudesse estar aqui. Mas de coração, de pensamento nós estamos. A nossa irmã Maria pode deixar eu mentir sozinho. Então, essa é a condição que nós viemos em grupos, né? E um a um vai se distanciando desse aprisco. Segundo os mensageiros do bem, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas que estão fora do aprisco?
cabe a cada um de nós analisar. E nós vamos ter que dar conta dessa condução desses que estão sob a nossa retaguarda. Com sacrifício ou com afinidade, cabe a cada um de nós renovar as nossas atitudes para conseguir ajudar esses irmãos. Bem? Foi bem compreendido, gente? Eu fiquei assim meio... Agora cada um vai estudar em casa, né? Vai pensar. Como é que vive, Isso. deixar de viver alguma coisa que, né? Isso aí nós vamos levar para casa, muita coisa para nossa vida. Eu acho importante porque ninguém vem com manual de instrução, né? Todo mundo está aqui para aprender, né? O carro novo também ele estraga, né? Dá defeito, né? E tem validade. E tem validade, né? Por isso tem garantia, né? Se não tivesse garantia, né? Aí o Niclédio Formiga vem dar uma sacudida para que a gente possa entender melhor. Lá no livro Dor e Luz ele fala o domingo de sol. Alguém conhece? Domingo de sol? Escutei você pensando nesse domingo de sol. Estou aqui a rezar perdendo o meu futebol. Ai, gente. Podia estar na piscina comendo filé na brasa, ou vendo televisão, curtindo o sofá em casa. Tudo isso é muito enfadonho. Domingo eu não venho mais. Sou espírita cristão, mas assim já é demais. Não serei eu, meu amigo, a deixá-lo contrafeito. De fazer o que deseja, você tem todo o direito. No entanto, pense um pouco no tempo que já perdemos, com tantas futilidades na vida que já vivemos. Longe de mim vir aqui com lenga-lenga e sermão, sei ainda o quanto estou distante da perfeição. Feliz de quem já consegue renunciar a si mesmo e nos caminhos do mundo deixar devagar a esmo. 2000 anos já passaram e o Evangelho permanece como uma grande novidade que quase ninguém conhece. No mais você me perdoe, pois não sou alma de escola. Você faça o que quiser do seu domingo de sol. Muito obrigado a todos, muita paz pela atenção, muito obrigado. E vamos continuar a nossa trajetória. Um de cá e outro de lá, e assim nós vamos recordar as mensagens infinitas que a espiritualidade tem para nos ajudar a compreender melhor o ser humano. Muito obrigado. Em nome de Cristo. Amém. Que assim seja.